Direto da redação. Saiu um levantamento agora do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando que a população evangélica no Brasil ela cresceu, mas o Brasil ainda é um país de maioria católica. Ainda que entre católicos haja um decréscimo em relação aos adeptos da religião. Os evangélicos no Brasil representam hoje 27% da população, segundo esse levantamento mais atualizado. E o estado do Rio de Janeiro, onde existe a maior proporção de evangélicos entre católicos, é de 30 e pouco a 30 e pouco, é o estado do Rio de Janeiro. Isso reflete também um crescimento hoje das pessoas sem religião, que está crescendo também no Brasil, as pessoas que não têm religião nenhuma. As religiões de matriz africana, elas também cresceram, tiveram uma evolução em termos de adeptos. E um dado relevante nessa pesquisa é que as pessoas mais intelectualizadas são as pessoas que são os seguidores das religiões de matriz africana. Então esses dados dessa pesquisa você vai conferir agora na reportagem de Jackson II. A história de Hamilton dos Santos Júnior é bem familiar para muita gente. Hoje ele é pastor e vive num bairro nobre do Rio de Janeiro, mas na juventude abusava do álcool e de outras drogas. Sofrendo com a situação, a mãe dele conseguiu convencê-lo a se tratar do vício. Nesse caminho de mudança, ele passou em frente a uma igreja evangélica, entrou e foi acolhido. E aí aquela questão da igreja, principalmente a igreja pentecostal, né, tradicional, ela tem muito dessa de te levantar, de colocar para frente, você pode, você vai, você consegue. E isso vai dando lá aquele trabalho, vai fazendo aquele trabalho de restauração interior para você começar uma nova vida. Assim como Hamilton, quase 27% da população é evangélica, de acordo com o censo de 2022. Fazem parte de grandes denominações, como a Assembleia de Deus e a Convenção Batista, e também de milhares de pequenos templos espalhados pelo país. O segmento é o que mais tem crescido nos últimos anos. Em 1970, eram apenas 5% dos brasileiros. O teólogo Ronilson Pacheco acredita que esse aumento tem a ver com fatores como a facilidade que essas igrejas são criadas, principalmente nas periferias, o vínculo comunitário que elas criam entre seus participantes e também há um apelo maior com os jovens. Acho que foi se tornando cada vez mais presente, né, das igrejas que têm essa característica que parece um espaço de entretenimento, né, parece um shopping, parece um lugar descolado, uma linguagem descolada, uma linguagem totalmente atualizada, totalmente adaptada, né, à linguagem atual da juventude. Eu acho que tudo isso traz um apelo significativo para o crescimento evangélico. Hoje, a população está dividida da seguinte forma. Os católicos ainda são a maioria no país, com mais da metade da população. Em segundo lugar, vem os evangélicos, com quase 27%. Em seguida, vem o grupo dos que não têm religião, com quase 10%. Depois, vem os de outras religiosidades, os espíritas, os de matriz africana e, por último, os de tradições indígenas. Na comparação com o censo de 2010, os evangélicos apresentaram o maior crescimento de seguidores. Também subiram de tamanho os sem religião, os de outras religiosidades e os da Umbanda e Candomblé. A Igreja Católica teve a maior redução de fiéis. Os espíritas também diminuíram de proporção. Apesar do crescimento dos evangélicos, ele aconteceu num ritmo menor que o esperado, de acordo com o IBGE. Eu acho que o segmento evangélico pode experimentar algo que nas últimas décadas tem sido uma experiência do segmento católico. Um crescimento que permanece, mas cada vez mais lento. A pesquisa do IBGE também traz um recorte regional das religiões. O catolicismo é maioria em todas as regiões, com destaque para o Nordeste e o Sul. Os estados mais católicos são Piauí, com mais de 77% dos moradores, Ceará e Paraíba. Uma curiosidade é que a cidade com mais de 100 mil habitantes mais católica do Brasil é Crato, no Ceará, terra de Padre Cícero, ou Padim Cisso. A região mais evangélica é o Norte, com destaque para os estados do Acre, Rondônia e Amazonas. O Rio de Janeiro é o segundo estado do país com a menor proporção de católicos, com menos de 40% dos moradores. Só perde para Roraima.
Os evangélicos são quase 1/3 dos residentes, mais que a média nacional. Os sem religião também são bem representativos, quase 17% das pessoas. O diácono da Igreja Católica, Alexandre Varela, entende que as igrejas evangélicas têm crescido porque possuem um discurso mais próximo ao cotidiano das pessoas. Em vez de olhar para a vida eterna, em vez de olhar para a salvação, a pessoa acaba buscando um discurso religioso, uma experiência religiosa que olhe para a vida financeira dela, que olhe para o problema imediato dela. Então tem muito essa coisa do materialismo, né? Você viver uma experiência espiritual que olhe para o material. O catolicismo é maioria entre todas as raças, mas é ainda mais forte na população branca, onde 6 em cada 10 são católicos. Quase metade dos evangélicos se declara pardo e 12% pretos. As religiões em que as pessoas têm escolaridade mais alta são os espíritas e os de religiões afro-brasileiras. Respeitar a diversidade religiosa do país ainda é um grande desafio. Sobre isso, o pastor Hamilton Júnior destaca um texto bíblico. É como a Bíblia diz, né? É dando que eu vou receber, então fazendo ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo, por mim, e eu acredito que seja por aí.